A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Maria das Graças Silva. Tenho 70 anos e sou uma mulher simples, viúva há 5 anos. Moro numa casinha humilde no bairro Vila Hortência, aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. Os vizinhos me conhecem como aquela senhora que sempre está varrendo a calçada de manhã cedo e que nunca falta ao culto de domingo na Igreja Assembleia de Deus do bairro, onde congrego há mais de 40 anos. Sei que muitos de vocês que estão me ouvindo também conhecem a dor da viuvez, a sensação de solidão que aperta o peito quando a casa fica quieta demais. Conhecem também a luta para criar filhos no caminho do Senhor, as noites sem dormir orando pelos netos, a preocupação quando vemos o mundo cada vez mais perdido. Por isso tenho certeza de que vão entender o que aconteceu comigo. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Preciso pedir desculpas desde já, irmãos, porque os fatos que vou relatar aconteceram há algum tempo e com a idade a memória às vezes prega peças na gente. Posso confundir alguma data aqui, algum detalhe ali, mas garanto que o essencial, o que realmente importa, está gravado no meu coração como se fosse ontem. Deus me deu uma memória muito clara para as coisas espirituais, e é isso que importa. Tudo começou quando meu querido João partiu para a casa do Pai em 2020. 45 anos de casamento, irmãos. Ele era um homem íntegro, trabalhador, que nunca faltou com o sustento em casa, mecânico de profissão, mas servo de Deus de coração. Quando ele se foi aos 71 anos, senti como se uma parte de mim tivesse partido junto. A casa ficou tão silenciosa que chegava a doer. O rádio da cozinha, sempre sintonizado na Boa Nova, tocava os hinos que costumávamos cantar juntos, mas agora só me faziam chorar. O hino Quão Grande És Tu era o preferido dele, e toda vez que tocava na programação da madrugada, eu desabava em lágrimas. O cheiro do óleo diesel, que sempre ficava impregnado nas roupas dele, demorou meses para sair completamente, e confesso que às vezes eu abria o guarda-roupa só para sentir aquele cheiro que me lembrava dele. Lembro que naquele ano ainda estávamos vivendo os últimos suspiros da pandemia, com as igrejas meio vazias, todo mundo ainda com medo, usando máscara. O mundo parecia um lugar mais sombrio, e eu me sentia ainda mais isolada. As irmãs não podiam visitar como antes. Os abraços carinhosos depois do culto tinham que ser evitados. Era como se Deus estivesse permitindo que eu experimentasse um pouquinho da solidão que Ele próprio sente quando seus filhos se afastam. Meus 3 filhos sempre foram bênçãos na minha vida, cada um do seu jeito. Carlos, o mais velho, advogado bem-sucedido lá em São Paulo, sempre foi o mais estudioso, mas que se afastou da igreja quando era jovem. Ele dizia que tinha dúvidas sobre a fé, que precisava pensar com a própria cabeça. Doía muito no meu coração, mas eu nunca parei de orar por ele. Ana, minha filha do meio, professora na escola pública aqui mesmo em Sorocaba, sempre foi a mais chegada nas coisas de Deus. Ela que me ajudava com os preparativos das festas na igreja, que cantava no coral, que levava as sobrinhas para a escola dominical. Mas ultimamente eu percebia que ela estava meio tristonha, carregada. Depois descobri que estava tendo problemas sérios no casamento com o Paulo. Roberto, o caçula, mecânico como o pai, trabalha numa oficina ali perto do centro. Bom rapaz, coração generoso, mas meio preguiçoso para as coisas espirituais. Sabe como é? Ia à igreja quando não tinha jogo do Palmeiras na televisão, orava quando estava com algum problema, mas não tinha aquela sede de Deus que eu tanto desejava ver nele. O que mais me preocupava era o Gabriel, meu neto, filho do Carlos. Rapaz inteligente de 21 anos, estudava administração numa faculdade particular, mas andava se metendo com más companhias. Eu via pelos posts que a Ana me mostrava no celular dela que ele frequentava festas até altas horas, tinha amigos com cara de quem não presta. Meu coração de avó ficava apertado toda vez que pensava nele. Durante os primeiros anos da viuvez, mantive minha rotina como uma âncora para não naufragar na tristeza. Acordava às 5 da manhã para a oração, fazia meu café bem forte no coador de pano, ouvia a programação evangélica no radinho de pilha que o João me deu de aniversário há mais de 10 anos.
O programa Momento de Fé da Rádio Melodia era meu companheiro todas as manhãs. Às terças e quintas participava do grupo de oração das irmãs na igreja. Éramos umas 12 mulheres, a maioria já de idade, que se reunia na salinha dos fundos para interceder pela igreja, pelas famílias, pela nação. A irmã Conceição sempre conduzia as orações com aquela voz forte dela, pedindo que o Espírito Santo descesse sobre nós como chuva serôdia. Aos domingos não perdia um culto, nem nos dias de chuva. Sentava sempre no terceiro banco do lado direito, o mesmo lugar onde ficava com o João durante 40 anos. O pastor Renato sempre me cumprimentava com carinho, me chamava de Nossa querida irmã Maria das Graças. Dizia que eu era exemplo de fidelidade para as outras mulheres da congregação. Isso me fazia sentir importante, útil ainda. A igreja era meu refúgio, meu lugar de pertencimento. Era ali que eu podia chorar sem ninguém me perguntar o que estava acontecendo. Era ali que eu sentia a presença de Deus de forma mais real. Durante os louvores, especialmente quando cantávamos Pela Fé ou Sonda-me, Usa-me, eu sentia uma paz que não conseguia explicar com palavras. Mas em março de 2024, quando eu já estava com 69 anos, algo começou a mudar na minha vida espiritual. Primeiro foram sonhos estranhos, completamente diferentes de qualquer coisa que eu já havia experimentado em 7 décadas de vida. Não eram aqueles sonhos normais que a gente tem e depois esquece quando escova os dentes. Estes sonhos ficavam gravados na minha mente como se fossem fotografias tiradas com aquelas câmeras antigas do João, sabe? Imagens nítidas, cores vivas, sons que eu continuava ouvindo mesmo depois de acordar. Eu me levantava no meio da madrugada com o coração disparando como motor desregulado, suando frio mesmo no calor de março, com cenas perturbadoras ainda projetadas na minha mente. Via lugares que nunca tinha visto antes, ambientes escuros e sufocantes, ouvia gritos distantes que me arrepiavam toda. Sentia um calor intenso, como se tivesse dormido perto do forno aceso. Um calor que não passava nem quando eu abria todas as janelas do quarto e ligava o ventilador no máximo. Era uma sensação física mesmo, não apenas imaginação. No começo, tentei me convencer de que era consequência do luto prolongado. A gente lê por aí que quando perde o marido depois de tantos anos, a mente fica meio perturbada, especialmente nós mulheres mais velhas que ficamos sozinhas pela primeira vez na vida adulta. Pensei que talvez fosse isso, uma reação normal do meu cérebro tentando processar a ausência do João. Mas os sonhos foram ficando mais intensos, mais detalhados, mais reais a cada noite. Às vezes eu acordava sentindo cheiros que não existiam no meu quarto, como se algo estivesse queimando bem longe. Outras vezes, encontrava minhas mãos levantadas para o alto, como se eu tivesse estado orando em línguas durante o sono, falando palavras numa linguagem que minha mente consciente não reconhecia. A situação ficou tão estranha que até a vizinha Marlene começou a comentar. Ela mora na casa grudada na minha, uma mulher de uns 60 anos que pratica essas coisas de espiritismo, sempre queimando defumador no quintal e recebendo visitas estranhas nos fins de semana. Um dia ela bateu na minha porta meio ressabiada. Disse que estava vendo luzes douradas saindo da janela do meu quarto durante as madrugadas e que isso estava mexendo com as energias da rua. Durante o dia, uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes passou a me acompanhar constantemente. Era como se uma mão invisível estivesse pressionando meu peito o tempo todo, dificultando até mesmo a respiração. Por mais que eu orasse com fervor, jejuasse como nos tempos antigos, cantasse os hinos que sempre me consolaram, aquela opressão espiritual continuava ali, pesada como uma nuvem carregada que se recusa a descarregar a chuva. Eu sabia no meu espírito que aquilo não era depressão comum, nem tristeza normal de viúva solitária. Era algo muito maior, algo que o Senhor estava preparando para me mostrar, mas eu ainda não tinha a menor ideia do que poderia ser. Só sabia que minha vida tranquila de senhora aposentada estava prestes a ser transformada para sempre. Os sonhos foram evoluindo de uma forma que me deixava cada vez mais inquieta. Não eram mais aquelas imagens confusas e assustadoras do início. Agora eu conseguia ver detalhes, como se estivesse realmente visitando um lugar específico durante o sono. Era sempre o mesmo ambiente, um local subterrâneo com paredes de pedra escura, úmidas e rugosas ao toque. O calor ali era insuportável,
como se eu estivesse dentro de um forno gigante. O ar era pesado, denso, difícil de respirar. Mas o que mais me perturbava eram as vozes. Gritos desesperados ecoavam pelas paredes rochosas, lamentações que pareciam vir de muito longe, mas ao mesmo tempo soavam bem próximas dos meus ouvidos. Era um coro terrível de sofrimento que me fazia acordar tremendo. Durante o dia, não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. Enquanto lavava a louça, varria o quintal ou dobrava as roupas, minha mente voltava automaticamente para aquele lugar sombrio. Comecei a me perguntar se Deus estava tentando me mostrar alguma coisa importante ou se eu estava mesmo perdendo a razão como uma velha solitária. Decidi intensificar minhas orações e jejuns, como sempre fazia quando precisava de uma resposta do Senhor. Passava horas ajoelhada no meu quarto, sobre o tapete de crochê que a Ana me deu de presente de Natal, clamando a Deus que me revelasse o propósito daqueles sonhos. Às vezes ficava ali até as pernas doerem, pedindo sabedoria, pedindo entendimento. Foi durante uma dessas vigílias de oração que aconteceram as primeiras manifestações estranhas. Eu estava orando em voz baixa, como sempre fazia para não incomodar os vizinhos, quando senti o crucifixo na parede começar a vibrar suavemente. Pensei que fosse algum caminhão pesado passando na rua, mas não ouvi barulho nenhum. O terço que ficava pendurado no prego ao lado da cama também balançava levemente, como se uma brisa invisível o estivesse tocando. Na manhã seguinte, acordei falando palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Minha boca estava se movendo, pronunciando sons numa língua completamente desconhecida. Quando me dei conta do que estava acontecendo, fiquei assustada. Será que eu estava com algum problema neurológico? Será que era assim que começava a demência senil que tanto assombrava as mulheres da minha idade? A situação com a vizinha Marlene também estava ficando mais tensa. Ela bateu na minha porta numa manhã de quinta-feira, logo depois que voltei do grupo de oração. Estava visivelmente irritada, com aquela cara de quem não dormiu direito. Me disse que precisava conversar comigo sobre as energias que estavam saindo da minha casa. Segundo ela, todas as madrugadas aparecia uma luz dourada muito intensa na janela do meu quarto, uma claridade que ela nunca tinha visto antes em 30 anos morando naquela rua. Disse que essa luz estava desestabilizando os trabalhos espirituais dela e que os guias não conseguiam mais se manifestar direito durante as sessões que ela fazia na sala. Fiquei sem saber o que responder. Expliquei que não acendia luz nenhuma durante a madrugada, que dormia no escuro como sempre fiz a vida toda. Mas ela insistiu que a luz existia sim, e que era algo muito poderoso emanando do meu quarto. Chegou a sugerir que eu procurasse um pai de santo para limpar as energias da casa. Claro que recusei na hora. Disse a ela que eu era evangélica há mais de 40 anos e que jamais permitiria esse tipo de prática na minha casa. Ela saiu meio emburrada, resmungando que eu não sabia com o que estava mexendo. A partir daquele dia, passei a sentir um olhar estranho dela toda vez que nos encontrávamos no portão. As irmãs da igreja também começaram a notar que eu estava diferente. Durante o grupo de oração de terça-feira, a irmã Conceição comentou que eu parecia meio avoada, mais quieta que o normal. A irmã Rosa, que sempre foi muito observadora, disse que minha voz estava diferente quando eu orava, mais ungida, segundo ela. Eu não soube explicar o que estava acontecendo. Como ia contar para elas que estava tendo sonhos estranhos e que objetos religiosos vibravam no meu quarto? Iam pensar que eu estava ficando doida da cabeça. Então, apenas disse que estava passando por um período de busca espiritual mais intensa, pedindo direção ao Senhor sobre algumas questões pessoais. Foi quando minha filha Ana resolveu fazer uma visita inesperada. Ela apareceu num sábado de manhã, sem avisar, com aquela cara preocupada que eu conhecia bem desde que ela era pequena. Disse que queria almoçar comigo, mas percebi que havia algo mais por trás daquela visita. Durante o almoço, ela ficou me observando de um jeito estranho, como se estivesse procurando sinais de alguma coisa. Perguntou várias vezes se eu estava me alimentando direito, se estava tomando os remédios para a pressão, se não estava me sentindo sozinha demais. Respondi que estava tudo bem, mas ela não parecia convencida. Depois do almoço, enquanto tomávamos café na cozinha, Ana finalmente tocou no assunto que a trouxe até ali. Disse que algumas pessoas da igreja tinham comentado com ela que eu estava meio estranha, ultimamente, mais calada, diferente do meu jeito normal.
Perguntou se eu não estava precisando conversar com alguém, talvez procurar um médico. Senti meu coração apertar. Era doloroso saber que minha própria filha estava duvidando da minha sanidade mental. Tentei explicar que estava apenas passando por um período de oração mais intensa, buscando a face do Senhor sobre algumas questões espirituais. Mas vi em seus olhos que ela não estava totalmente convencida. Ana ficou até o final da tarde. Ajudou a lavar a louça. Organizou alguns remédios que estavam fora do lugar. Antes de ir embora, me fez prometer que se eu sentisse qualquer coisa estranha, qualquer problema de saúde, eu ligaria para ela imediatamente. Disse que estava preocupada comigo, que não queria que eu ficasse sofrendo sozinha. Depois que ela saiu, fiquei ali na sala pensando sobre a conversa. Será que eu estava realmente ficando diferente? Será que as pessoas conseguiam perceber que algo sobrenatural estava acontecendo comigo? Ou será que eu estava mesmo desenvolvendo algum problema mental que todos notavam menos eu? Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei novamente para orar. Pedi ao Senhor que me desse clareza sobre o que estava acontecendo. Se aqueles sonhos eram uma revelação divina, que Ele me desse coragem para suportar. Se era apenas minha mente pregando peças, que Ele me curasse e me desse paz. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo não era doença, nem imaginação. Havia algo espiritual acontecendo, algo que estava além da minha compreensão humana. O problema era que eu não sabia se tinha força suficiente para enfrentar o que estava por vir. Sentia que Deus estava me preparando para alguma coisa grande, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que poderia descobrir. A luz da madrugada que a Marlene mencionava, os objetos vibrando durante as orações, as palavras em línguas estranhas que saíam da minha boca sem eu controlar. Tudo isso indicava que eu estava sendo escolhida para algum propósito específico. Mas qual seria esse propósito? E eu teria coragem suficiente para cumpri-lo quando chegasse a hora? Essas perguntas martelavam na minha cabeça, enquanto eu tentava pegar no sono, sabendo que muito em breve teria respostas que mudariam minha vida para sempre. O mês de julho chegou com um frio incomum para a época. Eu sentia no espírito que alguma coisa estava para acontecer. Uma inquietação que não me deixava em paz, nem dormindo, nem acordada. Foi quando decidi fazer um jejum de 3 dias, como nos tempos antigos, quando precisava de uma resposta urgente do Senhor. Durante esses 3 dias, me alimentei apenas com água e algumas colheradas de mel, como o profeta Daniel fazia na Babilônia. Passava as manhãs inteiras ajoelhada no quarto, as tardes lendo a Bíblia na sala, e as noites clamando ao Senhor que me revelasse o propósito daqueles sonhos perturbadores que não me davam sossego. No 3º dia do jejum, uma sexta-feira que nunca vou esquecer, eu estava exausta física e espiritualmente. Meu corpo fraco pediu descanso, e acabei dormindo mais cedo que o costume, por volta das 8 horas da noite. Lembro que antes de deitar pedi uma última vez: Senhor, se o Senhor tem algo para me mostrar, eu estou aqui. Usa-me conforme a sua vontade. O que aconteceu depois disso, irmãos, ainda me deixa arrepiada quando relembro. Não foi um sonho comum. Senti minha alma sendo literalmente arrancada do meu corpo, como se uma força poderosa me puxasse para cima e depois para baixo, numa velocidade que me deixou tonta. Era como se eu estivesse caindo num poço muito profundo, mas ao mesmo tempo voando. Quando finalmente parei de me mover, me encontrei num lugar que jamais poderia imaginar. Era um ambiente subterrâneo gigantesco, com paredes de pedra negra que se perdiam na escuridão. O calor ali era muito pior do que nos sonhos anteriores. Era um calor seco, sufocante, que queimava por dentro dos pulmões. O ar estava carregado com um cheiro terrível, mistura de enxofre com algo podre que não consigo descrever. Mas o pior de tudo era o som. Um coro constante de lamentações, gritos de desespero, choros que ecoavam pelas paredes rochosas sem parar. Era como se milhares de pessoas estivessem sofrendo ao mesmo tempo, e aquele som penetrava até o fundo da minha alma. Senti vontade de tapar os ouvidos, mas percebi que não tinha controle sobre meu corpo naquele lugar. Foi quando comecei a ver as pessoas. No início eram apenas sombras se movendo na penumbra, mas conforme meus olhos se acostumaram com aquela claridade estranha que vinha não sei de onde, consegui reconhecer rostos. E que susto eu levei, meus irmãos! Eram pessoas que eu via na televisão, pessoas famosas, conhecidas por todo o Brasil.
Vi apresentadores de televisão que eu costumava assistir no domingo, cantores que tocavam no rádio, políticos que apareciam no Jornal Nacional. Todos eles estavam presos por correntes pesadas, escuras, que pareciam feitas de ferro muito antigo. As correntes eram diferentes para cada pessoa, como se representassem alguma coisa específica relacionada à vida de cada um. Algumas correntes pareciam feitas de ouro sujo, outras de prata escurecida. Algumas eram grossas como cordas, outras finas como fios de cabelo, mas todas prendiam aquelas pessoas de um jeito que era impossível se libertar. O mais estranho é que eu conseguia sentir o que cada corrente representava, como se uma voz silenciosa me explicasse o significado de cada uma. Foi quando vi uma figura que me deixou em estado de choque completo. Reconheci imediatamente. Era Jair Bolsonaro, o ex-presidente que tinha estado tanto tempo nos noticiários. Ele estava preso por correntes enormes, muito mais pesadas que as outras, que pareciam feitas de ferro misturado com alguma coisa dourada que brilhava de forma sinistra. As correntes dele representavam orgulho, mentira e algo relacionado a tentar destruir a democracia. Era como se eu pudesse ler o significado gravado no próprio metal. Ele tentava se mover, mas as correntes eram tão pesadas que mal conseguia levantar os braços. O rosto dele mostrava uma expressão de desespero misturada com raiva, como se não conseguisse aceitar a situação em que se encontrava. Logo depois vi outras figuras políticas que conhecia dos jornais. Lula estava ali também, preso por correntes que representavam corrupção e enganação do povo. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que eu via nas reportagens estavam acorrentados por abuso de poder e parcialidade. Era aterrorizante ver pessoas tão poderosas naquela condição de total impotência. Mas o que me deixou mais abalada ainda foi quando reconheci pastores famosos, homens que eu via pregando na televisão, que tinham igrejas enormes, que eram admirados por milhões de pessoas. Eles estavam presos por correntes que representavam ganância, mentira e enriquecimento ilícito usando o nome de Deus. Alguns tentavam pregar mesmo acorrentados, mas nenhuma palavra saía de suas bocas. O pior momento de toda essa experiência foi quando vi uma figura que me fez o coração parar. Era o pastor Renato, meu próprio pastor, o homem que eu respeitava há tantos anos, que conduzia nossa igreja, que me cumprimentava carinhosamente todo domingo. Ele estava preso por correntes que claramente representavam roubo de dízimos e enriquecimento às custas dos fiéis. Naquele momento, senti como se meu mundo tivesse desabado. Como era possível? O pastor Renato sempre pregava sobre honestidade, sobre fidelidade a Deus, sobre a importância de sermos íntegros. Como ele podia estar naquele lugar terrível, acorrentado como um ladrão comum? Foi nesse exato momento que ouvi uma voz. Não era uma voz que vinha de algum lugar específico, mas que ecoava de todas as direções ao mesmo tempo. Era uma voz poderosa, mas ao mesmo tempo cheia de amor e compaixão, que me disse palavras que ficaram gravadas para sempre na minha memória. Filha, você foi escolhida para ser uma testemunha. O tempo está próximo, e muitos que se dizem servos estão servindo a Mamon. Observe e ore, pois as consequências terrenas virão primeiro como oportunidade de arrependimento antes do juízo final. A voz continuou explicando que eu estava vendo um lugar de julgamento temporário, onde as almas passavam antes de serem enviadas para seus destinos eternos. Algumas das pessoas que eu via ali ainda tinham chance de arrependimento genuíno, e era por isso que eu estava sendo mostrada aquela realidade, para interceder por elas em oração. Vi anjos tentando quebrar algumas correntes quando as pessoas demonstravam sinais de arrependimento verdadeiro. Mas a maioria resistia, preferindo justificar seus atos mesmo naquela situação desesperadora. Era como se o orgulho e a teimosia fossem mais fortes que o próprio sofrimento. Quando acordei, ainda era madrugada. Meu corpo estava molhado de suor frio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por um momento, tentei me convencer de que tinha sido apenas um pesadelo muito real, resultado do jejum prolongado e do cansaço físico. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo tinha sido muito mais que um sonho. Era uma revelação divina, uma experiência sobrenatural que Deus tinha permitido que eu vivesse por algum propósito específico. O problema era que eu não tinha a menor ideia do que fazer com aquela informação terrível. Como eu ia contar para alguém que tinha visto o próprio pastor da igreja acorrentado no inferno?
Quem acreditaria numa velha de 69 anos dizendo que teve visões sobrenaturais? Iam pensar que eu estava completamente louca, que precisava ser internada numa clínica psiquiátrica. Passei o resto daquela madrugada acordada, tremendo, orando, pedindo ao Senhor que me desse sabedoria para entender o que tinha acontecido e o que Ele esperava que eu fizesse com aquela revelação. Era o começo de uma jornada que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de muitas pessoas ao meu redor. Nos dias que se seguiram àquela visão terrível, minha vida mudou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos espirituais, e agora eu conseguia ver coisas que antes estavam escondidas. Mas não era uma visão física, era algo muito mais profundo, uma percepção que vinha diretamente do meu espírito. A primeira manifestação aconteceu na terça-feira seguinte, durante o grupo de oração na igreja. Eu estava ali sentada no círculo com as outras irmãs, tentando me concentrar na oração da irmã Conceição, quando de repente comecei a saber coisas sobre a vida das pessoas que estavam ali comigo. Não eram pensamentos meus, eram informações que chegavam à minha mente como sussurros vindos de outro lugar. Olhei para a irmã Rosa, que estava sentada do meu lado, e de repente soube que ela estava escondendo um problema sério de saúde da família. Seu marido tinha descoberto um caroço suspeito, e eles estavam apavorados, mas não tinham contado para ninguém da igreja. Também soube que ela estava mentindo sobre as ofertas, guardando parte do dinheiro para si mesma, quando recolhia as contribuições do grupo. Com a irmã Neuza, que sempre se apresentava como uma mulher feliz e realizada, descobri que ela estava passando por uma depressão profunda e que às vezes pensava em acabar com a própria vida. O casamento estava destruído há anos, mas ela mantinha as aparências por medo do julgamento da igreja. O mais assustador é que eu tinha certeza absoluta de que essas informações eram verdadeiras. Não eram suposições nem palpites. Era um conhecimento que chegava pronto na minha mente, como se alguém estivesse me contando segredos que só Deus poderia saber. Fiquei tão perturbada que tive que sair da reunião mais cedo, inventando que estava passando mal. Mas as manifestações não pararam por aí. Durante minhas orações matinais em casa, começaram a sair da minha boca palavras sobre o futuro, profecias que eu não estava controlando. Era como se minha língua tivesse vida própria, falando sobre eventos que ainda não tinham acontecido, mas que eu sabia com toda certeza que se cumpririam. Numa dessas orações, falei em voz alta que o homem de terno azul que mora na casa com portão verde será preso na próxima semana por bater na esposa. Fiquei assustada com minhas próprias palavras, porque não conhecia nenhum homem de terno azul, nem casa com portão verde no meu bairro. 3 dias depois, caminhando até a padaria, passei por uma casa que nunca tinha reparado direito. Tinha um portão verde desbotado, e justamente naquele momento, saiu um homem vestindo terno azul escuro. Meu coração disparou quando reconheci a cena que tinha profetizado. Na semana seguinte, soube pelos vizinhos que ele tinha sido preso por violência doméstica, exatamente como eu tinha falado durante a oração. Outro episódio aconteceu quando encontrei uma senhora desconhecida no ponto de ônibus. Ela estava chorando baixinho, tentando esconder as lágrimas. Quando nossos olhos se cruzaram, de repente soube que ela tinha perdido um filho há 2 anos num acidente de moto, e que naquele dia era aniversário dele. Também soube que ela estava ali porque tinha ido visitar o túmulo e estava voltando para casa. Não consegui me conter. Aproximei dela e disse suavemente: Senhora, sei que hoje é um dia muito difícil para a mãe. Seu filho que partiu há 2 anos está bem. Ele quer que a senhora saiba que está em paz e que não quer ver a mãe sofrendo assim. A mulher me olhou espantada e começou a chorar mais forte, confirmando cada palavra que eu tinha dito. Durante todo esse período, sentia uma presença constante me acompanhando. Era diferente da presença de Deus que eu conhecia das orações normais. Era como se alguém estivesse literalmente do meu lado, me orientando, me consolando, quando eu ficava assustada com os fenômenos que estavam acontecendo. Era o Espírito Santo me servindo como um mentor, me preparando para algo maior. Nas minhas orações, ele me explicava que eu estava sendo preparada para uma missão específica, que as visões e revelações eram um treinamento para o que estava por vir. Me dizia para não ter medo, que ele estaria comigo em todos os momentos,
me dando força e sabedoria para enfrentar as dificuldades que viriam. Mas a confirmação que realmente validou tudo o que eu estava vivendo chegou no final de agosto. Eu estava assistindo ao Jornal Nacional, como fazia todas as noites depois do jantar, quando apareceu uma notícia que me deixou em estado de choque total. O apresentador anunciou que Jair Bolsonaro havia sido indiciado pelo Supremo Tribunal Federal em novos processos, relacionados a tentativas de golpe contra a democracia. Quando mostraram as imagens dele chegando para depor, vestindo terno escuro, com aquela expressão de raiva misturada com desespero, reconheci exatamente a cena que tinha visto na visão espiritual. Era como se eu estivesse vendo a confirmação terrena daquilo que havia presenciado na dimensão espiritual. As correntes que representavam mentira e tentativa de destruir a democracia estavam se materializando em processos judiciais reais. Fiquei tão abalada que tive que desligar a televisão. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Não era possível que uma simples dona de casa de Sorocaba tivesse visto o futuro de personalidades tão importantes do país. Mas a realidade estava ali, na tela da televisão, confirmando cada detalhe da minha visão. Naquela noite, durante a oração, o Espírito Santo me consolou e me explicou que essa era apenas a primeira de muitas confirmações que viriam. Me disse que as consequências terrenas sempre chegam primeiro como oportunidade de arrependimento e que as pessoas envolvidas ainda tinham chance de se arrepender genuinamente antes do julgamento final. Mas meu filho Carlos começou a notar que algo estava diferente comigo. Durante uma visita no final de agosto, ele ficou me observando de forma estranha, fazendo perguntas sobre minha saúde, meus hábitos, meu sono. Perguntou se eu não estava tendo pesadelos ou fantasias estranhas, como ele disse. Percebi que alguém tinha comentado com ele sobre meu comportamento. Provavelmente a irmã Conceição, que tinha começado a espalhar comentários na igreja sobre eu estar meio esquisita ultimamente. Ela tinha notado que eu saía mais cedo das reuniões, que às vezes ficava muito quieta durante as orações, e que meu jeito de orar estava diferente, mais intenso, segundo ela. Carlos, com aquele jeito de advogado que sempre teve, tentou me interrogar sutilmente. Queria saber se eu estava tomando os remédios direito, se não estava vendo ou ouvindo coisas estranhas, se não precisava conversar com um médico. Respondi que estava tudo bem, que apenas estava passando por um período de comunhão mais profunda com Deus. Mas vi em seus olhos que ele não estava convencido. Sabia que ele estava preocupado, achando que eu estava desenvolvendo algum problema mental relacionado à idade e à solidão. Como eu poderia explicar para um filho que se afastou da fé que sua mãe estava recebendo revelações sobrenaturais? Ele jamais entenderia. A irmã Conceição também intensificou suas observações. Percebi que ela ficava me vigiando durante os cultos, prestando atenção em cada gesto meu, cada palavra que eu falava. Depois das reuniões, via ela cochichando com outras irmãs, e tinha certeza de que estava espalhando dúvidas sobre minha sanidade mental. Mas mesmo com toda essa pressão externa, eu sabia que não podia negar o que estava acontecendo. As confirmações eram reais demais, as manifestações sobrenaturais eram evidentes demais. Deus tinha me escolhido para ser uma testemunha, e eu precisava ter coragem para aceitar essa missão, independentemente do que as pessoas pudessem pensar sobre mim. O problema era que eu ainda não sabia exatamente o que fazer com todas essas revelações. Como usar esse dom que Deus tinha me dado? Como cumprir a missão de ser uma testemunha, sem ser considerada louca por todos ao meu redor? Essas perguntas me acompanhavam dia e noite, enquanto eu me preparava para os desafios ainda maiores que estavam por vir. Durante semanas fiquei lutando comigo mesma, tentando encontrar coragem para fazer o que sabia que precisava ser feito. Como confrontar um homem que eu respeitava há décadas com uma acusação tão grave? Como olhar nos olhos do pastor Renato e dizer que o via acorrentado no inferno por roubar dízimos da igreja? Todas as manhãs, durante minhas orações, o Espírito Santo me relembrava daquela visão terrível. Via novamente aquelas correntes pesadas prendendo o meu pastor, representando desvio de dinheiro sagrado e enriquecimento às custas dos fiéis. A imagem não saía da minha cabeça, e eu sabia que não teria paz enquanto não cumprisse minha missão de testemunha. Finalmente, numa segunda-feira chuvosa de setembro, tomei coragem. Liguei para a secretaria da igreja e marquei uma conversa particular com o pastor Renato. Disse que precisava de aconselhamento sobre uma questão espiritual delicada. A secretária me deu o horário para quinta-feira às 3 da tarde,
no gabinete pastoral. Esses 3 dias de espera foram terríveis. Não conseguia comer direito, não dormia bem, passava as madrugadas orando e pedindo a Deus que me desse as palavras certas. Sabia que estava prestes a atravessar uma linha que mudaria tudo na minha vida, mas sentia que não tinha escolha. Era uma ordem divina que eu precisava obedecer. Chegou a quinta-feira. Vesti minha roupa mais bonita, uma saia azul marinho e blusa branca que guardava para ocasiões especiais. Penteei o cabelo com cuidado e coloquei meu terço no pescoço, como uma armadura espiritual. Cheguei à igreja 15 minutos antes do horário. Sentei no banco da frente e orei até ser chamada. O gabinete do pastor Renato sempre me intimidou um pouco. Era uma sala grande, com estantes cheias de livros teológicos, diploma emoldurado na parede, uma mesa de madeira escura muito imponente. Ele me recebeu com aquele sorriso caloroso de sempre, me ofereceu café, perguntou sobre minha saúde e minha família. Durante os primeiros minutos conseguimos conversar normalmente. Ele falou sobre os projetos da igreja, sobre como estava contente com minha fidelidade ao longo dos anos. Disse que eu era exemplo para as irmãs mais novas. Eu ouvia tudo tentando encontrar o momento certo para falar, mas minha garganta parecia travada. Foi quando ele perguntou sobre a questão espiritual que eu queria discutir. Senti meu coração acelerar. Minhas mãos ficaram geladas, mas uma força sobrenatural tomou conta de mim. Com voz trêmula, mas firme, comecei a relatar o que tinha acontecido naquela noite de julho. Contei sobre o jejum de 3 dias, sobre a visão do lugar subterrâneo, sobre as pessoas acorrentadas que reconheci. Vi o rosto dele mudando gradativamente conforme eu falava. O sorriso foi desaparecendo, a expressão foi ficando mais tensa, mais fechada. Quando cheguei na parte sobre vê-lo preso por correntes que representavam roubo de dízimos, ele se levantou da cadeira bruscamente. A reação dele foi explosiva, muito diferente do que eu esperava. Em vez da humildade de alguém confrontado com a verdade, vi raiva pura estampada no rosto. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que os porta-retratos tremeram e começou a gritar que eu estava louca, que precisava de tratamento médico urgente. Disse que eram fantasias de uma mente perturbada pela viuvez e pela idade, que eu estava com demência senil e que era perigoso deixar uma pessoa no meu estado espalhando mentiras sobre homens de Deus. Ameaçou me expor publicamente como herege se eu continuasse com aquelas calúnias diabólicas contra ele. Tentei explicar que não era invenção minha, que tinha sido uma revelação divina. Mas ele não quis ouvir. Disse que o próprio diabo estava usando minha mente fraca para atacar a obra de Deus e que eu precisava me arrepender imediatamente daquelas blasfêmias. A voz dele estava tão alta que tive medo de que a secretária pudesse ouvir. O mais chocante foi perceber que ele não demonstrou nenhum sinal de culpa ou arrependimento. Um homem inocente teria ficado surpreso, talvez magoado com a acusação, mas tentaria entender o que estava acontecendo. Pastor Renato reagiu como alguém que foi descoberto e estava tentando se defender atacando. Saí daquele gabinete com as pernas tremendo, mas também com uma certeza estranha. A reação violenta dele tinha confirmado o que eu vira na visão. Um pastor íntegro não reagiria daquela forma a uma acusação de corrupção. Ele teria orado comigo, tentado entender o que Deus estava querendo mostrar através daquela experiência. Nos dias seguintes, percebi que pastor Renato tinha iniciado uma campanha sistemática para me desacreditar. Durante o culto de domingo, ele fez um sermão sobre falsos profetas e revelações diabólicas, olhando diretamente para mim várias vezes. Disse que Satanás estava usando pessoas mentalmente perturbadas para semear discórdia na igreja. A irmã Conceição se tornou sua aliada mais ativa nessa campanha. Ela começou a espalhar comentários maldosos sobre mim para todas as irmãs. Dizia que eu estava com problemas mentais da idade, que minha família deveria me internar, que eu representava um perigo para a estabilidade da congregação. As outras mulheres do grupo de oração começaram a me olhar de forma diferente. Algumas com pena, como se eu fosse uma coitada que havia perdido a razão. Outras com suspeita, como se eu pudesse fazer alguma coisa perigosa a qualquer momento. O ambiente que antes me acolhia com carinho, agora estava carregado de tensão e desconfiança. Meu filho Carlos também começou a receber informações preocupantes sobre meu comportamento. Não sei se foi pastor Renato ou irmã Conceição quem o procurou,
mas ele me ligou numa terça-feira muito alterado, dizendo que tinha ouvido que eu estava tendo delírios religiosos e inventando histórias absurdas sobre pessoas da igreja. Ele disse que tinha pesquisado sobre demência senil na internet e que os sintomas incluíam alucinações, paranoia religiosa e dificuldade para distinguir realidade de imaginação. Queria marcar uma consulta médica urgente. Dizia que estava preocupado com minha segurança e com o constrangimento que eu poderia causar para a família. Foi nessa época que minha filha Ana apareceu em casa chorando, precisando desabafar sobre a crise no casamento dela. Descobriu que o Paulo estava tendo um caso extraconjugal com uma colega de trabalho há mais de um ano. Ela estava destruída, sem saber se devia perdoar ou pedir separação. Enquanto ela chorava na minha cozinha, tomando o chá de camomila que preparei, recebi uma palavra profética muito clara sobre a situação dela. O Espírito Santo me mostrou que o Paulo estava arrependido, que o caso tinha terminado e que se Ana tivesse paciência e sabedoria, o casamento poderia ser restaurado completamente. Compartilhei essa revelação com ela, mas vi que Ana ficou meio desconfiada. Provavelmente já tinha ouvido os comentários sobre meu estado mental e agora duvidava se podia confiar nas orientações espirituais que eu estava recebendo. Isso doeu muito no meu coração. Ver que até minha própria filha estava questionando minha sanidade. Mas apesar de toda a pressão, de todos os ataques, de todo o isolamento que estava enfrentando, sentia uma coragem sobrenatural crescendo dentro de mim. Era como se o Espírito Santo estivesse me fortalecendo para a batalha que estava apenas começando. Sabia que tinha atravessado uma linha sem volta e que dali para frente enfrentaria uma guerra espiritual muito maior do que imaginava. A confirmação sobre Bolsonaro tinha sido apenas o começo. Mais revelações viriam, mais confirmações aconteceriam, e eu precisava estar preparada para suportar toda a oposição que surgisse, porque agora entendia que não estava lutando apenas contra pessoas, mas contra principados e potestades que queriam silenciar a voz de Deus através de uma simples viúva de Sorocaba. A guerra que havia começado no gabinete pastoral agora se espalhava por toda a igreja como fogo em capim seco. Pastor Renato não perdeu tempo e usou toda a sua influência para me transformar numa ameaça que precisava ser neutralizada. Durante os cultos, ele começou a fazer sermões direcionados, falando sobre lobos em pele de cordeiro e espíritos enganadores, que tentavam dividir o rebanho. Irmã Conceição se tornou sua principal aliada nessa campanha de desmoralização. Ela tinha 20 anos de liderança entre as mulheres e sabia exatamente como plantar sementes de dúvida na mente das irmãs. Durante as reuniões do Ministério Feminino, espalhava comentários sobre minha instabilidade mental e dizia que era perigoso dar ouvidos às minhas fantasias de velha solitária. Em menos de 2 semanas, conseguiu dividir o grupo de oração ao meio. Algumas irmãs passaram a me evitar completamente, desviando o olhar quando me encontravam nos corredores da igreja. Outras me olhavam com pena, como se eu fosse uma coitada que havia perdido o juízo. Era doloroso sentir aquele ambiente de amor e comunhão se transformando em suspeita e rejeição. Mas nem todas se deixaram influenciar pelos rumores. Irmã Joana, de 75 anos, que sempre foi uma mulher de oração fervorosa, me procurou depois de um culto e disse que havia presenciado manifestações estranhas durante minhas orações. Contou que via uma luz diferente ao meu redor e que sentia uma unção especial quando eu orava pelos outros. Logo depois, Irmã Marta, viúva como eu, de 68 anos, também se aproximou. Ela disse que o Espírito Santo havia confirmado em seu coração que eu estava passando por algo genuinamente divino e que ela queria me apoiar em oração. Irmã Benedita, uma senhora humilde de 72 anos, completou nosso pequeno grupo. Decidimos nos reunir na minha casa todas as quartas-feiras à tarde para interceder especificamente pelas pessoas que eu tinha visto na visão. Era um círculo pequeno, mas sentia que era exatamente o que Deus queria. Durante essas reuniões, a presença do Espírito Santo era tão intensa que às vezes ficávamos horas orando sem perceber o tempo passar. Mas logo surgiram complicações até dentro do nosso pequeno grupo. Irmã Rosa, que também tinha se juntado a nós, começou a relatar sonhos e visões que claramente eram invenções da própria mente. Dizia que tinha visto anjos no seu quintal, que recebia mensagens diretas de Jesus durante o sono, que tinha o dom de cura nas mãos.
Precisei usar o discernimento espiritual que Deus estava me dando para distinguir entre manifestações genuínas e exaltações carnais. Conversei em particular com Irmã Rosa, explicando que nem todo sonho espiritual é revelação divina, e que precisávamos ter cuidado para não misturar nossa imaginação com a voz de Deus. Ela ficou ofendida e acabou saindo do grupo. Enquanto isso, a situação com minha vizinha Marlene estava ficando cada vez mais tensa. Ela interpretou nossas reuniões de oração como uma invasão espiritual ao território dela. As sessões de umbanda no quintal dela se intensificaram, sempre nos mesmos dias que nos reuníamos para orar. O cheiro de defumador ficava mais forte. Os tambores soavam até mais tarde. Comecei a sentir fisicamente os ataques espirituais que ela direcionava contra mim. Eram dores de cabeça terríveis que apareciam do nada, uma opressão no peito que dificultava a respiração, pesadelos com entidades sombrias tentando me intimidar. Durante as madrugadas, acordava com a sensação de que alguém estava caminhando pelo meu quintal, mas quando olhava pela janela não via nada. As irmãs do grupo de intercessão também começaram a relatar ataques similares. Irmã Joana teve uma crise de pressão alta sem explicação médica. Irmã Marta passou mal durante uma de nossas reuniões, com tonturas e náuseas que desapareceram assim que oramos contra as forças das trevas. Estava claro que havia uma batalha espiritual acontecendo além do que podíamos ver. Foi nessa época que recebi notícias preocupantes sobre meu neto Gabriel. Meu filho Carlos me ligou numa manhã dizendo que estava desesperado, porque descobriu que o rapaz estava se envolvendo seriamente com tráfico de drogas. Não era mais apenas uso recreativo. Agora ele estava vendendo para colegas da faculdade e frequentando lugares perigosos. Durante uma de minhas orações matinais, recebi uma palavra profética muito clara sobre Gabriel. Vi que ele seria preso antes do final do ano, se não mudasse de rumo imediatamente. A visão era tão nítida que consegui ver até o local onde ele seria abordado pela polícia e as circunstâncias que levariam à prisão. Tentei conversar com Carlos sobre essa revelação, mas ele me cortou bruscamente. Disse que não queria ouvir mais fantasias minhas, que eu precisava parar de misturar religião com a vida real da família. Estava claro que os rumores sobre meu estado mental tinham chegado até ele de forma muito convincente. Minha filha Ana continuava lidando com a crise matrimonial, e eu havia compartilhado com ela a palavra profética sobre a restauração do casamento. Falei que Deus me mostrou que Paulo estava genuinamente arrependido do caso extraconjugal, e que se ela tivesse paciência e sabedoria, eles superariam essa fase difícil. Ana ficou dividida entre seguir meu conselho e as orientações que recebia de amigas que a incentivavam a se separar imediatamente. Percebi que ela também estava sendo influenciada pelos comentários sobre minha suposta instabilidade mental. Durante nossas conversas, notava que ela pesava cada palavra minha, como se estivesse tentando separar conselhos sensatos de possíveis delírios. Irmã Conceição aproveitou a situação familiar para espalhar mais boatos. Dizia que até meus próprios filhos estavam preocupados com meu estado mental, que era uma prova de que eu realmente precisava de ajuda médica. Usava essas informações para convencer outras pessoas de que eu representava um perigo para a estabilidade da igreja. Durante os cultos, a tensão era palpável. Pastor Renato continuava pregando sermões que pareciam direcionados a mim, falando sobre discernimento espiritual e como identificar falsas revelações. Às vezes citava versículos sobre falsos profetas olhando diretamente para onde eu estava sentada. A congregação percebia a atenção, mas a maioria não sabia exatamente o que estava acontecendo. O pequeno grupo de mulheres que me apoiava também enfrentava pressão. Irmã Conceição tentou convencê-las de que estavam sendo enganadas por uma mulher com problemas mentais, que poderiam ser prejudicadas espiritualmente por se associarem comigo. Algumas irmãs que inicialmente mostraram interesse em participar das reuniões acabaram desistindo por medo do julgamento. Mas mesmo com toda a oposição, sentia que Deus estava me preparando para algo ainda maior. As confirmações das profecias continuavam acontecendo, validando o dom que estava se desenvolvendo em mim. O ataque de Marlene através da macumba só confirmava que as forças das trevas reconheciam a autoridade espiritual que estava crescendo na minha vida. Durante nossas reuniões de quarta-feira, o Espírito Santo nos revelava estratégias específicas de oração. Mostravam nomes de autoridades pelas quais deveríamos interceder, situações políticas que precisavam de intervenção divina,
pessoas influentes que estavam em encruzilhadas espirituais importantes. Sabia que a batalha estava apenas começando, mas também tinha certeza de que não estava sozinha. Mesmo que minha própria família duvidasse de mim, mesmo que a igreja me rejeitasse, mesmo que as forças espirituais me atacassem, o Senhor tinha colocado ao meu lado pessoas fiéis que entendiam a importância da missão que nos foi confiada. A guerra entre luz e trevas estava se intensificando, e eu estava bem no centro dela, mas sentia uma paz inexplicável, sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus, independentemente do preço que tivesse que pagar por isso. A situação chegou ao limite numa terça-feira do final de outubro. Carlos apareceu na minha casa acompanhado de um homem que não conhecia. Se apresentaram como Dr. Maurício Silva, psiquiatra do Hospital Santa Casa. Meu filho estava com uma expressão que nunca tinha visto antes, mistura de tristeza com determinação, como alguém que tomou uma decisão muito difícil. Dr. Maurício era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, jaleco branco impecável. Falava de forma muito educada, mas percebi imediatamente que ele já tinha uma opinião formada sobre mim antes mesmo de me conhecer. Carlos havia lhe contado sobre meus delírios religiosos e comportamentos erráticos dos últimos meses. Eles se sentaram na minha sala. Dr. Maurício tirou uma prancheta da pasta e começou a fazer perguntas que pareciam simples, mas senti que eram armadilhas. Queria saber sobre meu sono, minha alimentação, se eu ouvia vozes, se tinha visões, se acreditava ter poderes especiais. Respondi com sinceridade, mas via pelos olhares trocados entre ele e Carlos que minhas respostas estavam confirmando as suspeitas deles. Quando contei sobre as visões e as profecias que se cumpriram, Dr. Maurício anotou tudo com uma expressão de quem estava diante de um caso clássico de psicose religiosa. Ele me explicou com voz pausada que pessoas da minha idade frequentemente desenvolvem episódios psicóticos tardios, especialmente após traumas como viuvez, e que isso era mais comum do que eu imaginava. Carlos segurava minha mão enquanto o Dr. Maurício falava sobre a necessidade de uma avaliação mais detalhada num ambiente hospitalar. Disse que era apenas para minha segurança, que fariam alguns exames neurológicos, ajustariam uma medicação adequada e que em poucos dias eu estaria de volta para casa, mais estável. A palavra estável soou como uma punhalada no meu coração. Tentei argumentar. Disse que não estava louca, que as coisas que relatei realmente aconteceram e tinham se confirmado na realidade. Mas quanto mais eu falava, mais eles se olhavam daquele jeito de quem está lidando com uma pessoa perturbada que não tem consciência do próprio problema. Foi quando entendi que não tinha escolha. Ana chegou nesse momento, chamada por Carlos. Ela estava chorando, claramente dividida entre apoiar o irmão e defender a mãe. Disse que também estava preocupada comigo, que tinha notado mudanças no meu comportamento, que talvez fosse melhor mesmo fazer os exames que o médico estava sugerindo. A dor de ver minha própria filha duvidando da minha sanidade foi quase insuportável. Fui levada naquela mesma tarde para a Clínica Paz Mental, um prédio branco de 3 andares cercado por jardins bem cuidados. Parecia mais um hotel do que um hospital psiquiátrico, mas quando as portas se fecharam atrás de mim, senti como se estivesse entrando numa prisão. Minha bolsa foi revistada, tiraram meu terço e minha Bíblia, dizendo que eu recuperaria depois da avaliação inicial. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, uma poltrona de plástico e uma janela com grades discretas. A enfermeira Cláudia, uma moça de uns 30 anos com jeito gentil, mas profissional, me explicou a rotina. Medicação 3 vezes ao dia, refeições no horário, sessões com o psicólogo, exames neurológicos. Disse que eu não poderia receber visitas nos primeiros 3 dias. A primeira noite foi terrível. Sozinha naquele quarto estranho, longe da minha casa, longe das minhas coisas, sentindo que todos achavam que eu estava louca. Os remédios que me deram deixavam minha mente nebulosa, mas mesmo assim continuei orando baixinho, pedindo a Deus que me desse forças para suportar aquela provação. No segundo dia, durante uma sessão com o Dr. Maurício, ele me mostrou os resultados dos primeiros exames. Disse que encontraram alterações típicas do envelhecimento cerebral, que poderiam explicar minhas alucinações religiosas.
Começou uma medicação mais forte, explicando que ela diminuiria as percepções distorcidas da realidade. Mas mesmo medicada, mesmo isolada, mesmo com todos questionando minha sanidade, as visões continuaram. Na terceira noite, tive uma revelação sobre algo que aconteceria dentro da própria clínica. Vi que um paciente do quarto ao lado tentaria se machucar na manhã seguinte, e que a enfermeira Cláudia descobriria um problema de saúde grave na família durante o plantão da quinta-feira. Quando contei para Cláudia sobre a primeira visão, ela me olhou com pena, pensando que era mais um delírio. Mas na manhã seguinte, exatamente como eu havia previsto, o paciente do quarto 23 tentou se cortar com um pedaço de plástico que arrancou da parede do banheiro. Cláudia foi quem o encontrou e prestou os primeiros socorros. Ela veio me procurar naquela tarde com uma expressão completamente diferente. Perguntou como eu podia ter sabido o que ia acontecer. Expliquei que não era loucura, que Deus realmente me dava revelações sobre o futuro. Ela ficou perturbada, mas ainda tentou encontrar uma explicação lógica. A segunda confirmação veio na quinta-feira. Durante o plantão de Cláudia, ela recebeu uma ligação urgente do hospital municipal. Sua mãe havia dado entrada com suspeita de infarto. Exatamente como eu tinha visto na visão, ela descobriu um problema grave de saúde na família naquele dia específico. Dessa vez, Cláudia não conseguiu ignorar. Ela me procurou no final do plantão, visivelmente abalada, querendo entender como uma paciente internada por delírios religiosos podia prever eventos futuros com tanta precisão. Disse que ia conversar com o doutor Maurício sobre meu caso, que talvez houvesse algo que eles não estavam vendo. Enquanto isso, soube através de Ana que ela havia seguido minha orientação profética sobre o casamento. Durante minha internação, ela confrontou Paulo sobre o caso extraconjugal, exatamente como eu havia aconselhado. Para surpresa dela, ele confessou tudo, chorou, pediu perdão, disse que já havia terminado o relacionamento e que estava desesperado para salvar o casamento. Ana me contou isso durante a primeira visita que conseguiu fazer, no quarto dia de internação. Ela estava impressionada porque tudo aconteceu exatamente como eu tinha profetizado. Paulo arrependido, o caso já terminado, e agora eles trabalhando juntos para reconstruir a confiança. Pela primeira vez, vi um brilho de esperança nos olhos dela quando olhava para mim. Roberto, meu filho caçula, estava numa situação muito difícil. Ana me contou que ele queria me apoiar, mas tinha medo do julgamento dos clientes da oficina onde trabalhava. As pessoas comentavam que a mãe dele havia surtado e estava internada numa clínica psiquiátrica. Ele não sabia como conciliar o amor pela mãe com a preservação da própria reputação profissional. No quinto dia, Dr. Maurício veio conversar comigo com uma expressão diferente. Cláudia havia relatado as previsões que se cumpriram, e outros funcionários também comentaram sobre coincidências estranhas, envolvendo coisas que eu falava. Ele tentou manter a postura científica, mas percebi que estava intrigado com o meu caso. Durante essa conversa, recebi outra palavra profética, dessa vez sobre o próprio Dr. Maurício. O Espírito Santo me mostrou que ele estava passando por uma crise pessoal profunda. Sua esposa havia pedido divórcio na semana anterior, e ele estava questionando tudo em sua vida, inclusive sua fé perdida há muitos anos. Quando compartilhei essa revelação com ele, vi seu rosto empalidecer. Ninguém na clínica sabia sobre seus problemas conjugais. Ele havia mantido tudo em segredo por questões profissionais. Perguntou como eu podia saber daquelas informações, e respondi que Deus me mostrava coisas para que eu pudesse orar pelas pessoas. Naquela noite, pela primeira vez desde a internação, senti uma paz diferente. Sabia que minha aprovação estava chegando ao fim, que Deus havia usado até mesmo aquela situação terrível para confirmar seu poder através da minha vida. Os remédios não conseguiram silenciar a voz do Espírito Santo. O isolamento não conseguiu me separar da presença divina. Era a minha caverna mais escura, mas também era onde eu estava aprendendo que a fé verdadeira brilha mais forte justamente quando tudo ao redor parece perdido. Deus estava me preparando para enfrentar desafios ainda maiores, e essa internação forçada havia se tornado, paradoxalmente, uma escola de resistência espiritual que eu jamais esqueceria. No sexto dia de internação, durante a madrugada, tive uma das visões mais específicas e perturbadoras de toda a minha experiência. Mesmo com os remédios pesados que Dr. Maurício estava me dando, o Espírito Santo conseguiu quebrar a barreira química
e me mostrar eventos que ainda estavam por acontecer. Vi meu neto Gabriel sendo abordado pela polícia numa rua que reconheci como sendo perto da faculdade dele. Era uma operação grande, com vários carros policiais, e Gabriel estava carregando uma mochila cheia de drogas para vender. A visão era tão nítida que consegui ver até o número da viatura que o prenderia e o horário exato que isso aconteceria. 3h15 da tarde de uma quinta-feira. Quando acordei daquela visão, estava suando frio e tremendo. Não era apenas mais uma profecia sobre pessoas desconhecidas. Era sobre meu próprio neto, o menino que eu havia criado nos joelhos, que brincava no meu quintal quando era pequeno. Ver ele sendo preso como um criminoso comum partiu meu coração em pedaços. Chamei a enfermeira Cláudia e pedi para ela anotar exatamente o que eu estava falando. Disse que na quinta-feira, às 3h15 da tarde, Gabriel Silva, meu neto, seria preso por tráfico de drogas na Rua dos Estudantes, próximo à faculdade. Ela me olhou com aquela expressão de pena misturada com curiosidade que eu já conhecia bem. Cláudia havia presenciado as outras confirmações das minhas visões, então, mesmo achando estranho, anotou tudo no prontuário. Disse que se isso realmente acontecesse, ela conversaria seriamente com o Dr. Maurício sobre meu caso, porque já não conseguia mais ignorar as evidências de que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. A quinta-feira chegou e eu passei o dia inteiro orando, pedindo a Deus que protegesse Gabriel, mas também sabendo que, às vezes, Ele permite que as consequências dos nossos atos se manifestem para nos ensinar lições importantes. Às 3h15 em ponto, o telefone da recepção tocou. Era Carlos, desesperado, dizendo que Gabriel havia sido preso por tráfico de drogas. Quando Cláudia veio me contar, ela estava visivelmente abalada. A precisão da profecia, o dia, o horário, o local, o crime específico tinha sido exata demais para ser coincidência. Ela disse que Dr. Maurício precisava saber sobre isso, que meu caso estava desafiando tudo o que ela aprendera sobre medicina e psiquiatria. Carlos chegou à clínica algumas horas depois, completamente destruído. Era a primeira vez que eu via meu filho mais velho chorar desde que era criança. Ele se ajoelhou ao lado da minha cama e pediu perdão por ter duvidado de mim, por ter me internado, por não ter acreditado nas minhas visões. Disse que se tivesse ouvido meus avisos sobre Gabriel, talvez pudesse ter evitado aquela tragédia. Expliquei para ele que às vezes Deus nos mostra o futuro não para que mudemos os eventos, mas para que nos preparemos espiritualmente para enfrentá-los. Gabriel precisava passar por essa experiência para entender a gravidade do caminho que havia escolhido. Era uma forma de Deus sacudi-lo antes que fosse tarde demais para uma mudança verdadeira. Enquanto isso, Ana chegou com notícias completamente diferentes. Ela estava radiante, renovada, como eu não via há meses. Contou que tinha seguido exatamente minhas orientações sobre como confrontar Paulo e que o resultado havia sido muito melhor do que ela esperava. Eles estavam fazendo terapia de casal. Paulo havia confessado tudo sobre o caso extraconjugal. E agora, trabalhavam juntos para reconstruir o casamento. Ana disse que quando viu a precisão das minhas orientações sobre sua vida matrimonial, entendeu que eu realmente tinha um dom espiritual genuíno. Ela me pediu perdão por ter duvidado, por ter apoiado a decisão de me internar, por não ter defendido minha sanidade mental quando todos estavam me atacando. Dr. Maurício veio me visitar no final daquela tarde com uma expressão que nunca tinha visto antes. Cláudia havia relatado todas as profecias cumpridas, e agora ele precisava reconhecer que estava diante de algo que a ciência não conseguia explicar. Disse que ia reavaliar meu diagnóstico e considerar minha alta, mas que precisava entender melhor o que estava acontecendo comigo. Foi quando soube, através de Ana, que pastor Renato estava fazendo pressão para prolongar minha internação. Ele havia procurado o Dr. Maurício e oferecido uma contribuição financeira significativa para a clínica se eu fosse mantida internada por mais algumas semanas. Dizia que eu representava um perigo para a comunidade religiosa e que precisava de tratamento prolongado. Ana descobriu sobre essa conversa através de uma secretária da clínica que frequentava nossa igreja. Pastor Renato estava tão desesperado para me manter afastada que estava disposto a subornar profissionais de saúde. Isso só confirmava que ele realmente tinha algo a esconder, exatamente como eu havia visto na visão espiritual. Cláudia passou por uma transformação pessoal profunda durante esses dias. Ela havia se formado em enfermagem numa universidade federal,
Sempre foi uma pessoa muito racional, que acreditava apenas no que a ciência podia comprovar. Mas presenciar tantas confirmações sobrenaturais na minha vida a fez questionar suas próprias crenças materialistas. Numa conversa que tivemos durante a madrugada, ela me confessou que estava com medo de aceitar que fenômenos espirituais realmente existiam, porque isso mudaria completamente sua visão de mundo. Perguntou como eu havia desenvolvido esse dom, se qualquer pessoa podia receber revelações divinas, se Deus realmente falava com seres humanos comuns. Expliquei para ela que o dom não era meu, era de Deus operando através de mim. Disse que qualquer pessoa que se consagra verdadeiramente ao Senhor pode ser usada por Ele de formas sobrenaturais, mas que isso vem com responsabilidades e provações muito grandes. Orei por ela naquela noite, pedindo que Deus se revelasse de forma pessoal em sua vida. Enquanto isso, soube através de Roberto que um ex-vereador da cidade, seu Joaquim, havia procurado informações sobre mim na igreja. Aparentemente ele tinha ouvido falar das minhas visões, através de comentários que circulavam pela cidade, e queria saber se eu realmente tinha o dom de revelar pecados ocultos das pessoas. Roberto ficou preocupado com essa procura, pensando que mais pessoas poderiam me causar problemas se acreditassem que eu tinha poderes para expor segredos. Mas eu sabia que seu Joaquim não era uma ameaça. Era alguém que Deus estava chamando para o arrependimento através do meu testemunho. No 7º dia de internação, Dr. Maurício veio me comunicar que estava aprovando minha alta. Disse que os exames neurológicos não mostravam nada que justificasse uma internação prolongada e que as coincidências envolvendo minhas previsões eram inexplicáveis do ponto de vista médico. Reconheceu que talvez houvesse aspectos da experiência humana que a psiquiatria ainda não compreendia completamente. Quando saí daquela clínica, não era mais a mesma mulher que havia entrado uma semana antes. Tinha passado pelo fogo da provação mais intensa da minha vida. Havia resistido aos ataques contra minha sanidade mental. Tinha visto Deus confirmar seu poder mesmo num ambiente mais hostil às manifestações espirituais. Carlos me levou para casa com um respeito novo, quase reverencial. Ana me abraçou chorando, pedindo perdão mais uma vez por ter duvidado. Roberto apareceu na minha casa no mesmo dia, dizendo que estava orgulhoso da minha coragem e que ia me apoiar publicamente, independentemente do que as pessoas pensassem. Mas eu sabia que a batalha estava longe de terminar. Pastor Renato ainda estava livre, ainda representava uma ameaça, ainda tinha poder para me atacar. A diferença era que agora eu tinha provas irrefutáveis do meu dom, tinha aliados na própria família e, mais importante, tinha passado pelo teste máximo da minha fé e havia resistido. A guerra espiritual estava prestes a entrar numa nova fase e eu estava mais preparada do que nunca para enfrentá-la. Quando voltei para casa depois da internação, Carlos tinha se transformado num homem diferente. O filho cético que duvidava de tudo relacionado à fé, agora me olhava com uma reverência que chegava a me assustar. Ele havia passado aquela semana investigando tudo sobre meu caso, usando seus conhecimentos de advogado para descobrir a verdade por trás da minha internação forçada. Foi ele quem descobriu sobre a tentativa de suborno de Pastor Renato. Carlos conseguiu acesso aos registros telefônicos da clínica através de um mandado judicial e encontrou várias conversas entre o pastor e Dr. Maurício sobre manter a paciente internada pelo bem da comunidade. Havia até uma transferência bancária suspeita da conta da igreja para uma empresa ligada à família do médico. Meu filho estava indignado com a descoberta. Disse que ia processar Pastor Renato por cárcere privado e corrupção, que não ia permitir que ninguém atacasse sua mãe dessa forma covarde. Ver aquele homem racional e controlado falando sobre justiça divina e proteção espiritual me emocionou profundamente. Foi durante essa investigação que chegou à cidade uma jornalista de São Paulo chamada Patrícia Mendes. Ela trabalhava para um jornal grande e havia ficado sabendo da minha história através de redes sociais, onde algumas pessoas estavam comentando sobre a profetisa de Sorocaba que previa o futuro com precisão assombrosa. Patrícia apareceu na minha porta numa manhã de novembro com aquela postura típica de jornalista investigativa, cética, desconfiada, pronta para desmascarar mais uma falsa profetisa que estava enganando pessoas ingênuas. Ela se apresentou educadamente, mas percebi que havia chegado já convencida de que eu era uma charlatã. Durante nossa primeira conversa,
Ela fez perguntas diretas sobre minhas visões, tentando me pegar em contradições. Queria saber detalhes específicos das profecias, como eu fabricava, as confirmações, se alguém me pagava para inventar aquelas histórias. Respondi com paciência, contando minha experiência com simplicidade e sinceridade. Foi quando o Espírito Santo me deu uma palavra específica sobre a vida dela. De repente, soube que Patrícia estava passando por uma crise pessoal terrível. Havia perdido um bebê no 6º mês de gravidez 2 anos antes, e desde então não conseguia engravidar novamente. O casamento estava abalado. Ela culpava a si mesma pela perda e usava o trabalho obsessivo como fuga da dor. Também vi que ela tinha um irmão viciado em cocaína que a família estava tentando internar à força e que ela carregava uma culpa enorme por não ter conseguido ajudá-lo quando ele pediu socorro anos atrás. Eram detalhes íntimos que ninguém além dela e da família mais próxima poderia conhecer. Quando compartilhei essas revelações com ela, vi o rosto de Patrícia mudar completamente. Ela ficou pálida, começou a tremer, perguntou como eu podia saber daquelas coisas. Tentou manter a postura profissional, mas estava visivelmente abalada. Disse que alguém devia ter me dado essas informações de antemão. Expliquei que não conhecia ninguém de São Paulo, que nunca tinha ouvido falar dela antes daquele dia, que essas revelações vinham diretamente de Deus, para mostrar que Ele conhece cada detalhe da nossa dor. Orei por ela ali mesmo na minha sala, pedindo cura emocional e restauração da esperança de ser mãe. Patrícia saiu da minha casa completamente transformada. Em vez de escrever uma matéria desmascarando uma falsa profetisa, ela decidiu investigar mais profundamente minha história. Passou 3 dias entrevistando pessoas que me conheciam, confirmando as profecias que se cumpriram, conversando com Carlos sobre as evidências que ele tinha coletado. Enquanto isso, Carlos intensificou sua investigação sobre Pastor Renato. Ele descobriu movimentações financeiras suspeitas nas contas da igreja, compras de bens pessoais caros que não condiziam com o salário oficial do pastor, conexões com políticos locais conhecidos por esquemas de corrupção. Era uma rede de criminalidade muito mais ampla do que eu imaginava. Foi nessa época que seu Joaquim finalmente apareceu na minha casa. Era um homem de 68 anos, bem vestido, educado, mas com uma expressão de peso na consciência que era impossível disfarçar. Ele havia sido vereador por 3 mandatos, e todos sabiam que tinha enriquecido muito durante os anos de vida pública. Joaquim me procurou numa tarde chuvosa, bateu na porta com humildade e perguntou se podia conversar comigo sobre questões espirituais. Sentamos na minha cozinha, preparei um café, e ele começou a contar uma história de corrupção que durava décadas. Superfaturamento de obras públicas, comissões ilegais, favorecimento de empresas amigas, desvio de verbas da saúde e educação. Ele disse que tinha ouvido falar das minhas visões, que as pessoas comentavam que eu conseguia ver os pecados ocultos das pessoas e que não aguentava mais carregar aquele peso na consciência. Queria saber se ainda havia perdão para alguém como ele, se Deus podia aceitar o arrependimento de um homem que havia roubado dinheiro, destinado ao povo por tanto tempo. Expliquei que o amor de Deus é maior que qualquer pecado, mas que o arrependimento verdadeiro exige restituição sempre que possível. Joaquim chorou como uma criança naquela cozinha. Confessou crimes que nem a Polícia Federal sabia que existiam e decidiu se entregar às autoridades voluntariamente. Disse que ia devolver tudo que roubou e aceitar as consequências dos seus atos. A verdade sobre Pastor Renato começou a emergir de várias fontes diferentes. Patrícia, usando seus contatos jornalísticos, descobriu que ele estava sendo investigado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro. Carlos encontrou documentos que provavam desvio de dízimos para contas pessoais. E agora, Joaquim confessou que havia pago propinas para o pastor em troca de apoio político nas eleições passadas. Durante esse período, descobri que Irmã Conceição estava tentando sabotar nossas reuniões de oração. Irmã Joana me contou que ela aparecia na igreja fora de horário e mexia nos objetos que usávamos nas intercessões, colocando sal grosso embaixo das cadeiras onde nos sentávamos. Era uma tentativa desesperada de usar feitiçaria para neutralizar nosso trabalho espiritual. Minha vizinha Marlene também desenvolveu uma doença súbita e misteriosa que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela estava perdendo peso rapidamente, sentia dores pelo corpo todo, não conseguia dormir direito.
Percebi que era resultado dos ataques espirituais que ela havia direcionado contra mim. Às vezes, o mal que tentamos fazer aos outros retorna sobre nós mesmos. Cláudia, a enfermeira que havia presenciado as manifestações sobrenaturais na clínica, procurou nossa igreja para saber mais sobre vida espiritual. Ela estava questionando completamente sua visão materialista do mundo. Queria entender como fenômenos que a ciência não explica podiam ser tão reais e impactantes. Carlos, meu filho que sempre foi cético, agora passava horas estudando a Bíblia e fazendo perguntas sobre fé que me surpreendiam. Ele disse que presenciar as confirmações das minhas profecias havia destruído sua descrença, que agora precisava reconstruir sua relação com Deus do zero. Era emocionante ver aquele homem inteligente redescobrir a fé com a humildade de uma criança. A investigação jornalística de Patrícia começou a ganhar repercussão nacional. Outros veículos de comunicação ficaram interessados na história. E logo nossa pequena cidade estava cheia de repórteres querendo entrevistar a profetisa que previu a prisão de Bolsonaro. Era uma exposição que me deixava desconfortável, mas entendia que fazia parte dos planos de Deus. Pastor Renato percebeu que as paredes estavam se fechando ao seu redor. Suas tentativas de me silenciar haviam falhado, e agora, múltiplas investigações convergiam sobre seus crimes. Ele tentou uma última cartada desesperada. Convocou uma assembleia extraordinária na igreja para me expulsar oficialmente da congregação por heresia e perturbação da ordem. Mas era tarde demais. A verdade havia ganhado impulso próprio, e não havia mais como pará-la. As evidências eram esmagadoras, as testemunhas eram confiáveis, e até mesmo seus aliados mais leais começaram a se afastar quando perceberam a gravidade da situação. Eu sabia que estávamos chegando ao clímax de toda essa história. A espada da verdade havia sido desembainhada, e agora restava ver como Deus usaria todas essas revelações para trazer justiça e transformação, não apenas na minha vida, mas na vida de toda a nossa comunidade. A reportagem de Patrícia Mendes foi publicada numa segunda-feira e causou um impacto que ninguém esperava. O título era direto. Pastor de Sorocaba desviava dízimos enquanto perseguia fiel que denunciou seus crimes em visão espiritual. A matéria trazia todos os detalhes da investigação. As transferências bancárias suspeitas, as tentativas de me manter internada, os depoimentos de várias pessoas confirmando minhas profecias. Em poucas horas, a notícia se espalhou pelas redes sociais e outros jornais começaram a republicar a história. Pastor Renato tentou negar tudo numa entrevista desesperada para uma rádio local, mas suas explicações eram fracas e contraditórias. Disse que eu era uma mulher perturbada que estava sendo manipulada por forças diabólicas para destruir seu ministério. O Ministério Público, que já estava investigando suspeitas de lavagem de dinheiro, intensificou as investigações após a reportagem. Na terça-feira, agentes federais apareceram na igreja com mandados de busca e apreensão. Levaram computadores, documentos financeiros, extratos bancários, tudo que pudesse comprovar os desvios de recursos. Foi quando Irmã Conceição finalmente abriu os olhos para a realidade. Ela havia dedicado 20 anos da vida defendendo o pastor Renato, acreditando que ele era um homem íntegro e ungido por Deus. Descobrir que havia sido usada e manipulada para perseguir uma irmã inocente a deixou completamente devastada. Conceição me procurou numa quarta-feira à tarde, chorando como eu nunca tinha visto. Pediu perdão pelos meses de campanha difamatória. Disse que havia sido cega pelo orgulho e pela inveja do ministério que Deus estava levantando na minha vida. Mais importante ainda, ela revelou informações que não conhecíamos. Pastor Renato mantinha uma conta secreta em outro banco. Tinha comprado um apartamento em Santos no nome da esposa e já estava planejando fugir do país. Com essas novas informações, Carlos conseguiu um mandado judicial para bloquear as contas e impedir que pastor Renato deixasse o território nacional. A Polícia Federal foi alertada e todos os aeroportos foram monitorados. Era uma rede de proteção que se fechava rapidamente ao redor dele. Na quinta-feira, pastor Renato percebeu que não tinha mais como escapar. Tentou sair da cidade de madrugada, levando apenas uma mala com roupas e documentos, mas foi interceptado na rodovia Castelo Branco por uma viatura da Polícia Federal. As imagens da prisão dele apareceram em todos os telejornais. Um homem que antes era respeitado por milhares de fiéis, agora algemado e cabisbaixo como um criminoso comum. Quando vi aquelas imagens na televisão,
Não senti raiva nem satisfação pela queda dele. Senti uma tristeza profunda por ver como o orgulho e a ganância podem destruir completamente a vida de uma pessoa. Era exatamente o que eu havia visto na visão espiritual. Pastor Renato acorrentado pelas próprias escolhas que havia feito. Os bens dele foram confiscados pela justiça. A casa luxuosa que havia comprado com dinheiro da igreja, os carros importados, as joias da esposa, até mesmo a televisão de última geração do gabinete pastoral. Tudo seria leilonado para ressarcir os prejuízos causados à congregação. O império religioso que ele havia construído desmoronou em questão de dias. Foi nessa mesma semana que minha vizinha Marlene apareceu na minha porta em estado deplorável. Ela estava esquelética, amarelada, mal conseguia ficar em pé sozinha. Os médicos não conseguiam descobrir o que ela tinha. Todos os exames davam normais, mas ela definhava a cada dia que passava. Marlene me procurou num domingo de manhã, quando eu estava me arrumando para ir à igreja. Ela estava chorando, desesperada, pedindo que eu orasse por ela. Disse que sabia que a doença era consequência dos ataques espirituais que havia direcionado contra mim, que os próprios guias espirituais dela haviam confirmado isso durante uma sessão. Aquele momento foi um teste da minha fé cristã. Seria fácil sentir satisfação vendo ela sofrer as consequências dos próprios atos, ou simplesmente ignorar seu pedido de ajuda. Mas o Espírito Santo me lembrou das palavras de Jesus sobre amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Convidei Marlene para entrar, sentei com ela na minha sala, segurei suas mãos trêmulas e comecei a orar. Não orei apenas pela cura física dela, mas também pela libertação espiritual, pelo rompimento de todas as alianças que ela havia feito com as trevas ao longo dos anos. Foi uma oração longa, intensa, cheia de autoridade espiritual. Enquanto eu orava, senti o poder de Deus se manifestando de forma tangível. Marlene começou a tremer, depois a chorar copiosamente, como se anos de dor e opressão estivessem saindo do seu corpo. Quando terminei a oração, ela disse que pela primeira vez em meses, sentia paz no coração e alívio no corpo. A cura de Marlene foi gradual, mas evidente. Em poucos dias ela recuperou o apetite. A cor voltou ao seu rosto. As dores desapareceram completamente. Os médicos ficaram perplexos com a recuperação inexplicável, mas ela sabia exatamente o que havia acontecido. Na semana seguinte, apareceu na igreja comigo, pedindo para conhecer Jesus e abandonar definitivamente a Umbanda. Enquanto isso, recebi uma carta emocionante do Gabriel na prisão. Meu neto havia passado por uma transformação espiritual profunda durante os primeiros meses de detenção. Ele escreveu que a prisão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele, porque o tirou do caminho da perdição e o levou aos pés de Cristo. Gabriel contou que estava liderando estudos bíblicos entre os detentos, que havia se tornado uma referência espiritual no presídio, que até mesmo os guardas pediam oração para ele quando tinham problemas pessoais. A profecia sobre sua prisão havia se tornado o instrumento de Deus para salvá-lo de um destino muito pior. Roberto finalmente tomou a decisão de me apoiar publicamente, apesar dos riscos para sua reputação profissional. Ele colocou um cartaz na oficina onde trabalhava dizendo: "Orgulho de ser filho da profetisa Maria das Graças". Alguns clientes ficaram incomodados, mas outros se tornaram curiosos sobre nossa história e acabaram visitando nossa igreja. Irmã Rosa, que havia inventado visões falsas para chamar atenção, foi definitivamente exposta quando suas profecias nunca se cumpriram. Ela tentou se justificar dizendo que talvez tivesse interpretado errado as revelações, mas todo mundo percebeu que ela estava mentindo desde o início. Foi uma lição importante sobre a seriedade dos dons espirituais. Cláudia, a enfermeira que havia presenciado as manifestações sobrenaturais na clínica, se converteu genuinamente ao cristianismo. Ela procurou nossa igreja querendo aprender mais sobre os dons espirituais, sobre como Deus pode usar pessoas comuns para propósitos extraordinários. Tornou-se uma das intercessoras mais dedicadas do nosso grupo de oração. A assembleia extraordinária que pastor Renato havia convocado para me expulsar da igreja acabou se transformando numa reunião de reconciliação e restauração. O pastor substituto, um homem íntegro chamado para liderar a congregação temporariamente, pediu perdão público em nome da igreja pelos maus tratos que eu havia sofrido. Muitas irmãs que haviam me rejeitado durante os meses de perseguição vieram pedir perdão pessoalmente.
Elas reconheceram que haviam sido manipuladas e que deveriam ter discernido melhor a situação. Era emocionante ver como Deus estava restaurando relacionamentos que pareciam perdidos para sempre. Patrícia Mendes se tornou uma amiga pessoal e uma defensora da minha história. Ela continuou investigando outros casos de corrupção na região, sempre usando a mesma seriedade jornalística que havia aplicado ao meu caso. Mais importante ainda, ela estava trabalhando na restauração do próprio casamento e havia voltado a ter esperança de ser mãe. Joaquim cumpriu sua promessa e se entregou voluntariamente às autoridades. Sua confissão levou à descoberta de uma rede de corrupção muito maior, envolvendo outros políticos e empresários da região. Ele devolveu tudo o que pôde restituir e se tornou um símbolo de arrependimento genuíno e transformação pessoal. Vendo toda essa sequência de eventos, entendi que Deus havia usado a queda de Pastor Renato não apenas para fazer justiça, mas para demonstrar seu poder transformador na vida de muitas pessoas. O mal havia sido exposto, os inocentes foram vindicados, e os arrependidos encontraram perdão e restauração. Era o fim de uma fase, e o início de outra ainda maior na minha jornada espiritual. Com Pastor Renato finalmente preso, e minha credibilidade restaurada diante de toda a comunidade, senti que era hora de organizar de forma mais estruturada o ministério que Deus havia colocado nas minhas mãos. Minha casa pequena se transformou no centro de um movimento de intercessão que crescia a cada semana. Estabelecemos reuniões regulares todas as quartas e sextas-feiras à tarde, sempre com foco específico nas autoridades que eu havia visto na visão espiritual. Irmã Joana, Irmã Marta e Irmã Benedita continuaram como o núcleo principal do grupo, mas agora tínhamos também Conceição arrependida, Marlene convertida, Cláudia sedenta de conhecimento espiritual e outras mulheres que vinham de bairros distantes para participar. Organizei um caderno onde anotávamos todas as pessoas pelas quais intercedíamos, as profecias recebidas, as confirmações que aconteciam. Era importante manter registro, porque Deus continuava me dando revelações específicas sobre eventos futuros, e eu havia aprendido a importância de documentar tudo para fortalecer a fé do grupo quando as confirmações chegassem. As cartas do Gabriel se tornaram uma fonte constante de alegria para mim. Meu neto escrevia toda semana contando sobre sua transformação na prisão, sobre os estudos bíblicos que liderava, sobre presos que se convertiam através do testemunho dele. Numa carta particularmente emocionante, ele me agradeceu por ter profetizado sua prisão. "Vovó", escreveu ele, "sei que foi doloroso para a senhora ver meu futuro daquela forma, mas agora entendo que Deus usou sua visão para me salvar. Se eu não tivesse sido preso naquele momento, provavelmente estaria morto hoje, porque estava me envolvendo com gente muito perigosa. A prisão foi minha salvação." Gabriel contou que estava organizando um coral gospel dentro do presídio, que os guardas respeitavam sua liderança espiritual, que até mesmo presos de outras religiões pediam oração para ele quando passavam por dificuldades. Era o cumprimento de uma promessa que o Espírito Santo havia me dado, de que a queda do meu neto seria seguida por uma restauração muito maior. Ana e Paulo decidiram renovar seus votos matrimoniais numa cerimônia pública na igreja, testemunhando sobre como as orientações proféticas que recebi salvaram o casamento deles. Foi uma manhã emocionante de domingo, com toda a congregação presente, ouvindo o relato detalhado de como Deus havia usado uma senhora simples para restaurar uma família destroçada. Durante a cerimônia, Ana falou sobre como havia duvidado das minhas revelações, como chegou a apoiar minha internação psiquiátrica e como depois reconheceu que Deus realmente falava através da sua mãe. Paulo pediu perdão publicamente por ter traído a esposa e disse que seguir os conselhos espirituais que recebi foi a melhor decisão que tomou em toda a vida. As visões continuaram acontecendo, mas agora eu tinha uma perspectiva muito mais madura sobre como lidar com elas. Aprendi a distinguir entre revelações que deveriam ser compartilhadas publicamente e aquelas que eram apenas para intercessão privada. Nem toda profecia precisa ser anunciada. Às vezes Deus nos mostra coisas apenas para que oremos com mais precisão. Roberto tomou uma decisão que me surpreendeu completamente. Ele transformou sua oficina mecânica num ponto de oração e ministração espiritual. Colocou versículos bíblicos nas paredes, tocava música gospel durante o trabalho e oferecia oração para qualquer cliente que estivesse passando por dificuldades.
Muitos homens que jamais entrariam numa igreja começaram a se abrir espiritualmente enquanto esperavam seus carros ficarem prontos. Meu filho caçula me contou que já havia orado com motoristas de caminhão deprimidos, comerciantes endividados, aposentados solitários, jovens viciados em drogas. A oficina se tornou um lugar conhecido na cidade como a mecânica onde também consertam o coração. Era emocionante ver como Deus estava usando toda a minha família para expandir seu reino. A transformação da família Silva se tornou um testemunho poderoso que repercutiu muito além das fronteiras de Sorocaba. Carlos continuava estudando a Bíblia vorazmente. Participava de todas as reuniões de oração, usava seus conhecimentos jurídicos para defender outras pessoas que enfrentavam perseguições religiosas. Ana se tornou uma conselheira matrimonial respeitada na igreja. Roberto evangelizava através do trabalho manual. Pessoas de toda a região começaram a procurar nossa casa para oração e aconselhamento. Vinham ônibus de cidades vizinhas trazendo grupos de fiéis que queriam conhecer a profetisa que previu Bolsonaro. Eu sempre explicava que não era profetisa, apenas uma serva que Deus escolheu para ser testemunha dos tempos finais. Durante esse período, recebi uma carta inesperada do próprio pastor Renato. Ele escreveu da prisão, demonstrando um arrependimento que parecia genuíno. Reconhecia todos os crimes que havia cometido, pedia perdão pelos ataques contra mim e dizia que finalmente entendia que eu havia sido enviada por Deus para salvá-lo da perdição eterna. Irmã Maria das Graças, escrevia ele, sei que não mereço seu perdão depois de tudo que fiz, mas preciso confessar que a senhora foi um anjo disfarçado na minha vida. Se não fosse por suas denúncias, eu continuaria afundando no pecado até não ter mais volta. Agora, na solidão da cela, consigo ouvir a voz de Deus novamente. Cláudia desenvolveu um ministério de cura impressionante. Ela combinava seus conhecimentos médicos com a fé que havia descoberto, orando por pacientes nos hospitais onde trabalhava. Muitas curas inexplicáveis começaram a acontecer através das orações dela, e médicos céticos passaram a pedir sua intercessão para casos difíceis. Algo surpreendente também aconteceu na comunidade espírita local. Representantes de vários terreiros e centros procuraram nossa igreja, querendo dialogar sobre as manifestações sobrenaturais que estavam acontecendo. Não era para confronto, mas para entender por que tantas pessoas estavam abandonando a Umbanda e o Espiritismo para se converter ao cristianismo. Marlene se tornou uma ponte importante nesse diálogo. Ela conhecia os líderes espíritas da região e explicava para eles que havia encontrado em Jesus uma paz e um poder muito superiores ao que experimentara nas religiões afro-brasileiras. Sua transformação radical era uma evidência impossível de ignorar. O grupo de intercessão cresceu tanto que tivemos que dividir as reuniões em 2 dias diferentes para comportar toda a gente. Às quartas-feiras, orávamos especificamente pelas autoridades nacionais que vi na visão. Às sextas-feiras, intercedíamos por líderes locais, situações comunitárias, famílias em crise. Durante uma dessas reuniões, recebi uma revelação que me deixou muito pensativa. Vi que uma confirmação muito maior das minhas visões estava se aproximando, algo relacionado ao próprio Bolsonaro, que validaria definitivamente tudo o que eu havia presenciado naquela noite de julho. Seria uma confirmação tão precisa que não restaria dúvida alguma sobre a autenticidade do dom que Deus havia me dado. As pessoas que participavam das reuniões vinham de diferentes denominações evangélicas, mas também alguns católicos carismáticos, ex-espíritas, pessoas sem religião definida que estavam buscando uma experiência genuína com Deus. Era lindo ver como o Espírito Santo unia corações diversos em torno de um propósito comum: interceder pelo Brasil e por suas autoridades. Comecei a receber convites para dar testemunho em outras igrejas, participar de congressos de avivamento, aparecer em programas de rádio cristãos. Sempre aceitava com humildade, lembrando a todos que eu era apenas um vaso nas mãos de Deus, que qualquer pessoa consagrada podia ser usada de forma sobrenatural pelo Senhor. O mais gratificante era ver como Deus estava honrando nossa obediência e perseverança. Cada pessoa que se convertia, cada família restaurada, cada cura que acontecia, cada revelação que se confirmava, tudo isso era fruto da decisão de obedecer à missão que Ele havia me confiado, mesmo quando tudo parecia perdido.
Sabia que ainda havia uma confirmação maior por vir, algo que selaria definitivamente meu ministério profético, mas já podia ver os frutos abundantes da obediência. Vidas transformadas, famílias restauradas, uma comunidade inteira impactada pelo poder de Deus, manifestado através de uma viúva simples, que decidiu confiar completamente na voz do Espírito Santo. A data que mudaria tudo para sempre chegou numa manhã ensolarada de setembro de 2025. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando Carlos me ligou, com a voz trêmula de emoção, dizendo que precisava vir urgentemente à minha casa com Ana e Roberto. Havia algo muito importante acontecendo no noticiário. Meia hora depois, meus 3 filhos estavam reunidos na minha sala, todos olhando para a televisão com uma expressão que misturava expectativa e reverência. Carlos havia trazido uma câmera para filmar o momento, dizendo que precisava documentar aquilo para a posteridade. Ana segurava minha mão. Roberto ficava andando de um lado para o outro, nervoso. O apresentador do Jornal da Globo anunciou a notícia que estava esperando há mais de um ano. O Supremo Tribunal Federal havia condenado Jair Bolsonaro a exatos 27 anos de prisão por tentativa de golpe contra a democracia, incitação à violência e formação de organização criminosa. A sentença seria cumprida em regime fechado, sem possibilidade de recursos. Quando ouvi aqueles números, 27 anos exatos, senti como se meu coração fosse explodir dentro do peito. Era precisamente o que eu havia visto na visão espiritual naquela noite terrível de julho de 2024. Não 25, não 30, mas exatos 27 anos. A precisão era tão absoluta que até eu mesma fiquei impressionada com a fidelidade de Deus em confirmar suas revelações. Carlos filmava tudo enquanto chorava, repetindo várias vezes: 27 anos, exatamente como a mãe profetizou. 27 anos. Ana abraçou meu pescoço e pediu perdão mais uma vez por ter duvidado. Roberto se ajoelhou na minha frente e disse que nunca mais questionaria as revelações que Deus me desse. Foi durante esse período que recebi minha visão final, a mais importante de todas. Jesus Cristo apareceu para mim numa manhã de oração, não como nas visões anteriores, mas de forma tão real que eu podia ver cada detalhe do seu rosto amoroso. Ele me explicou o propósito completo de toda a minha jornada. Filha, disse ele com aquela voz que acalma qualquer tempestade, você foi escolhida para ser um sinal para esta geração. Através da sua obediência e perseverança, eu quis mostrar que ainda uso pessoas simples e fiéis para influenciar destinos eternos. Suas orações mudaram o curso espiritual de muitas pessoas que você viu acorrentadas. Jesus me mostrou que algumas das autoridades pelas quais intercedemos realmente se arrependeram genuinamente e que isso alterou o destino eterno delas. Não todas, porque o livre-arbítrio continua sendo respeitado por Deus, mas algumas correntes espirituais foram quebradas através das nossas orações fervorosas. Era a confirmação de que nosso trabalho de intercessão tinha resultados eternos, não apenas terrenos. Estabeleci, então, um padrão de vida que continuo seguindo até hoje. Acordo às 5 da manhã para 2 horas de oração específica pelas autoridades do país. Das 9 às 12 recebo pessoas que procuram direção espiritual, sempre sem cobrar nada, apenas pedindo que façam uma oferta voluntária para as despesas da casa. Das 2 às 5 da tarde, ensino outras mulheres sobre discernimento espiritual e vida de oração. Gabriel finalmente se tornou pastor dentro do presídio, oficialmente reconhecido pela administração penitenciária. Ele me escreve contando que batiza detentos toda semana, que tem uma congregação de mais de 200 pessoas, que até mesmo guardas participam dos cultos que ele lidera. A profecia sobre sua prisão realmente se tornou o instrumento de Deus para uma transformação extraordinária. Ana e Paulo, com o casamento completamente restaurado, decidiram adotar uma criança. Escolheram uma menina de 5 anos que havia perdido os pais num acidente, e agora nossa família ganhou uma neta que enche a casa de alegria. É lindo ver como Deus transforma tragédias em bênçãos quando confiamos nos seus planos. Roberto e Cláudia se casaram numa cerimônia simples, mas muito emocionante. Ela continuou seu ministério de cura nos hospitais. Ele transformou definitivamente a oficina num centro de evangelização. Eles trabalham juntos ajudando pessoas que enfrentam dificuldades espirituais e materiais, formando uma dupla poderosa no reino de Deus.
Joaquim se tornou um evangelista respeitado, viajando pelo país contando seu testemunho de arrependimento e transformação. Ele devolveu cada centavo que conseguiu rastrear dos desvios que cometeu, e agora dedica a vida a alertar outros políticos sobre os perigos da corrupção. É procurado por muitas pessoas que querem confessar crimes semelhantes. Pastor Renato me escreveu uma carta final da prisão que me emocionou profundamente. Ele dizia: Irmã Maria das Graças, hoje entendo que a senhora foi um anjo disfarçado que Deus enviou para me salvar da perdição eterna. Se não fosse pela sua coragem de me confrontar, eu teria continuado no pecado até não haver mais volta. Agora sei que suas visões eram reais, que Deus realmente fala através de pessoas simples e fiéis como a senhora. A casa onde sempre morei se tornou um centro informal de avivamento. Não construímos nada grandioso, não criamos uma instituição religiosa, mas Deus transformou esse lugar simples num ponto de encontro entre o céu e a terra. Toda semana vemos vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pessoas encontrando propósito e direção espiritual. O grupo de intercessão cresceu tanto que agora temos representantes orando em várias cidades da região. Mantemos contato através de uma rede simples de telefones e cartas, compartilhando revelações que recebemos, confirmações que acontecem, novos pedidos de oração que chegam até nós. Marlene se tornou uma das intercessoras mais dedicadas, usando todo o conhecimento que tinha sobre o mundo espiritual para guerrear agora do lado da luz. Conceição lidera um ministério de restauração para pessoas que foram feridas por líderes religiosos corruptos. Cláudia treina outros profissionais de saúde para combinarem medicina com oração. Patrícia Mendes engravidou finalmente, depois de anos tentando, e me convidou para ser madrinha do bebê. Ela continua sendo uma defensora da minha história, sempre explicando para céticos que presenciou evidências irrefutáveis do poder sobrenatural de Deus, operando através de uma mulher comum. O mais importante de tudo é que consegui manter a simplicidade e humildade que sempre tive. Recuso convites para morar em casas maiores, para ganhar dinheiro com meu dom, para me tornar uma celebridade religiosa. Minha missão é interceder, não impressionar. É servir, não ser servida. Quando olho para trás, vejo claramente a mão de Deus conduzindo cada passo dessa jornada extraordinária. Desde os primeiros sonhos perturbadores até a confirmação final com a condenação de Bolsonaro, tudo foi orquestrado pelo Senhor para demonstrar que Ele ainda fala com seus filhos, ainda usa pessoas simples para propósitos eternos. Meu legado não são as profecias que se cumpriram nem a fama que ganhei. Meu legado são as vidas transformadas, as famílias restauradas, a fé renovada de pessoas que estavam desistindo de Deus. É saber que fui fiel à missão que recebi, que não me dobrei diante das perseguições, que mantive minha confiança no Senhor mesmo quando tudo parecia perdido. Se você que está me ouvindo está passando por dificuldades, se sente que Deus não fala mais, se acha que não tem propósito na vida, quero dizer que o mesmo Deus que usou uma viúva de 70 anos pode usar você também. Ele procura corações dispostos, não currículos impressionantes. Ele quer obediência, não perfeição. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa história com pessoas que precisam ouvir que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. E lembre-se, você pode ser o próximo instrumento que Ele vai usar para transformar vidas e mudar destinos eternos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.